Senhor está conosco. Obrigada por aqueles que estão aqui, Senhor, que vieram, Senhor, à tua casa, ouvir a tua palavra, te louvar, Senhor. Fale aos nossos corações, Pai, que nós possamos entender o que o Senhor quer para as nossas vidas, Senhor. Prepara os nossos corações, Pai. É o que nós pedimos e oramos. Boa noite, amada igreja, graça e paz. Que prazer estar aqui novamente pregando, compartilhando Jesus, compartilhando as escrituras sagradas com vocês. Estamos num momento difícil, num momento de pandemia. Estou aqui na minha casa e tenho o prazer de, neste momento, mesmo diante de todas essas circunstâncias, de isolamento social, nós podemos ainda nos reunir de forma online e compartilhar mutuamente as escrituras. Que bacana isso! Você acabou de assistir um pouco dos louvores de alguns cultos anteriores. Por conta da situação de pandemia, nós restringimos o acesso das pessoas à igreja, a fim de que nós pudéssemos também contribuir com o isolamento social e com os órgãos sanitários, o governo, neste momento tão difícil. Então, espero que você esteja aí na sua casa, ouvindo esta mensagem, sentado no sofá com a sua família. A nossa igreja está numa série chamada Um Ano com Jesus. Tem sido uma série muito bacana, uma série fantástica. Nós já tratamos vários temas importantíssimos nessa série. Estamos desenvolvendo essa série para fortalecer e priorizar o relacionamento com Jesus nesse ano de 2021. É um ano com Jesus através da meditação e a prática da leitura diária da Palavra de Deus. É um ano com Jesus através da oração, de estarmos conectados com Deus através da oração. É um ano com Jesus através do serviço que nós prestamos ao nosso Senhor. É um ano com Jesus através da importância do amor ao próximo. E hoje vou abordar mais um tema: a importância de viver em unidade neste um ano com Jesus. Que bacana isso! O versículo chave da minha mensagem é Salmos 133, verso 1, que diz: como é bom e agradável que os irmãos convivam em união. A palavra-chave é união, unidade, conviver em unidade. Esta é a palavra-chave. E o que é então união ou unidade? A tradução original do hebraico quer dizer Yahad. Ou seja, o que é Yahad? É unanimidade de sentimento. Quando nós estamos vivendo em comunhão, temos unidade uns com os outros, quando nós estamos tendo unidade com Jesus, nós então temos Yahad, a tradução original hebraica. Nós estamos vivendo um momento de falta de união. E é muito visível em todos os lugares a falta de união. Começando na nossa política, infelizmente. Nós não conseguimos ver pessoas convergindo para um bem comum, para o bem da sociedade. Há uma polarização muito grande, há uma extrema muito grande entre pessoas com seus ideais e suas ideias diferentes. E nenhuma delas convergem para o bem comum da sociedade e para o bem comum do povo. Infelizmente, nós estamos vivendo essa polarização na nossa política. Também há uma polarização, há uma falta de união nas nossas famílias. A sociedade hoje vive uma família degradada, uma família líquida, uma família que se desfaz muito facilmente. Filhos desobedientes contra pais. Pais que brigam contra os filhos, que agridem filhos. Mas casais, às vezes esposo e esposa, que disputam a autoridade dentro do próprio lar. O conceito de família se degradou. Agora, tudo pode ser família. Aquilo que Deus criou como família, o homem e a mulher, o mundo trouxe para um outro tipo de conceito. Há uma falta de união também nas religiões. Estamos vivendo um momento onde as religiões não convergem para o pilar principal das religiões,
E qual que é o pilar principal das religiões? É uma palavrinha, o amor. É isso que é o pilar principal, não importa o tipo de religião que você siga. O amor é o pilar principal de toda e qualquer religião. No mundo cristão, Jesus entregou a sua própria vida por amor a cada um de nós. E nós entregamos as nossas vidas em prol uns dos outros, para amarmos uns aos outros, assim como Jesus também nos amou. Nas religiões, nós vemos muitas vezes religiões que pregam ao invés deste pilar principal, que é o amor, pregam ódio. Totalmente contrário aos ensinamentos de Jesus. Eu sempre reafirmo que se a sua religião, ao invés de amor, prega ódio entre pessoas, então sua religião não está centrada no pilar principal, que é o amor. Bom, mas isso são sinais dos últimos tempos. A Bíblia já advertia que nos últimos tempos nós teríamos esses tipos de sintomas. Em 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 até o verso 5, eu quero ler para você. Diz assim: lembre-se disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais, e não terá respeito pela religião. O verso 3 de 2 Timóteo, capítulo 3 diz: não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião. Com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. E aí há uma última advertência aqui em 2 Timóteo. Fique longe dela. Irmãos, amados, por que Deus quer que nós vivamos em unidade? Por que Deus deixou tantos textos para que nós possamos aprender na palavra de Deus sobre como viver em unidade? Eu listei pelo menos 3 motivos que eu gostaria de dividir com vocês. 3 motivos pelo qual nós precisamos viver em unidade. O primeiro deles é para que nós aceitemos uns aos outros, como Cristo nos aceitou. O texto que compartilho neste primeiro motivo está em Romanos, capítulo 15, verso 5. Estou usando aqui a tradução da Nova Linguagem de hoje, tá bom? Diz assim o verso 5 de Romanos 15: que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude a vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. E é para isso que vocês, todos juntos, como se fossem uma só pessoa, louvem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. O ponto-chave aqui desse ensinamento de Romanos é: assim como Cristo aceitou vocês, assim como Cristo aceitou cada um de nós, nós devemos aceitar uns aos outros. E esse texto fala que Deus nos dá a oportunidade, é Ele quem nos dá a paciência. Se nós quisermos paciência, Deus vai nos dar, mas através de oportunidade de sermos pacientes, para suportarmos pessoas. E quando você fala em suportar, não é, eu tenho que suportar tal pessoa. Não, é diferente. Suportar quer dizer dar suporte. Suportar quer dizer dar assistência a tal pessoa. Não suportá-la, mas dar assistência, ajudá-la. Tratar pessoas ajudando em suas dificuldades. Isso é a oportunidade que Deus nos dá, com licença, de sermos pacientes. Bom, segundo ensinamento que nós temos nesse texto, Deus nos dá a oportunidade de sermos corajosos, de desafiarmos a nós mesmos, em encorajarmos outras pessoas a serem como Jesus. Nós precisamos desafiar as pessoas a
entender quem Jesus é, olhar para Jesus, focar em Jesus e agir como Jesus agiu. Deus também nos dá a oportunidade de vivermos bem uns com os outros, renunciando àquilo que não agrega. E quando a gente fala em viver bem, é necessário que a gente também reflita um pouco e deixe de lado aquilo que não agrega. Muitas coisas na nossa vida não agrega. Às vezes a gente se estressa por poucas coisas que não agregam e dessa forma trazem para dentro da própria família, dentro da própria casa, dentro do próprio trabalho, diversos conflitos. E são esses conflitos que nós precisamos desagregar da nossa vida. Existem coisas que não adianta a gente ficar conflitando, competindo, lutando, porque são coisas que não vão agregar positivamente nas nossas vidas. Deus então nos dá a oportunidade de seguirmos o exemplo de Cristo. Jesus não olhou para a condição social de pessoas, Jesus não olhou para pessoas que sabiam muito as Escrituras, pessoas mestres, grandes mestres da lei, mas ele olhou individualmente cada pessoa com o seu valor e ele se submeteu a tais pessoas. Nós vemos isso, Jesus tratando uma mulher adúltera, olhando para ela, não pelo pecado que ela estava cometendo, mas como pessoa, amando aquela mulher como uma pessoa. Jesus também olhou para cegos e os curou, leprosos e os curou, pessoas que naquela época de Jesus eram pessoas excluídas da sociedade. Primeiro ensinamento então, primeira reflexão então, nós precisamos viver em unidade com Cristo, viver em unidade com Jesus, para que nós possamos aceitar uns aos outros como Jesus aceitou e dar suporte a cada pessoa. Isso é viver em unidade, isso é viver alinhado, focado, estando direcionado a Jesus. Segundo motivo pelo qual eu entendo que nós precisamos viver em unidade, é porque nós somos membros do corpo de Cristo Jesus e Ele é o cabeça. O texto que quero compartilhar nesse princípio está em 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 até o verso 20. Vamos ler junto? Abra sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12 até o verso 20. Diz assim: Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo, e a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já não sou mais mão, não sou do corpo, nem por isso então deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, verso 16, eu não sou olho, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo, verso 16. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo como Ele quis. E se todo o corpo fosse uma só parte, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas apenas um corpo, um só corpo. Jesus nos traz uma reflexão aqui, nesse texto, através do apóstolo Paulo, do ensinamento do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, que todos nós somos membros de um só corpo, sendo Cristo o cabeça. Ele é o cabeça da igreja e nós somos corpo, o corpo de Cristo. Cada um de nós tem uma função. Alguns têm função de serviço, de buscar fazer algo na igreja, de buscar usar as mãos para limpar, de recepcionar pessoas, o serviço de hospitalidade, ou usar as mãos para o serviço de música, cantar, usar a sua voz, as suas palavras para encorajar pessoas, pode ser uma outra função, usar o seu conhecimento para pregar a palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus, para pastorear pessoas. Cada um de nós tem uma função diferente dentro do corpo. Todos nós somos iguais dentro deste corpo, mas com funções diferentes.
cada um de acordo com o dom que recebeu do Senhor ou com a habilidade que desenvolveu em servir nesse corpo. Que maravilha poder falar sobre isso, sobre o corpo de Cristo. Porque muitas vezes a gente vê pessoas falando o seguinte, pessoas que estão começando a se afastar desse corpo, pessoas que estão desagregadas desse corpo, falando, eu não estou indo mais para a igreja, mas eu estou com Deus, eu oro todos os dias ainda, eu leio a palavra de Deus ainda, então eu estou bem na minha própria casa e eu estou com Deus. Mas eu quero trazer pelo menos 2 aspectos deste tipo de argumentação. O primeiro deles é, nós somos o corpo de Cristo. Cada um de nós tem uma função, um de pé, outro de ouvido, outro de falar, de encorajar, outro de trazer pessoas para a igreja. Cada um de nós tem uma função dentro desse corpo. E nós escolhemos como igreja de Cristo, pelo menos uma vez por semana, toda esta igreja, todo esse corpo que tem várias funções, se unir, se agregar fisicamente, participar de um grande culto de celebração a Deus e a Jesus todos os domingos. E aí você fala assim, não, mas eu estou lá na minha casa, mesmo assim eu estou com Cristo. Mas nós nos reunimos ali, um pé não pode estar afastado do corpo, o pé precisa estar no corpo, as mãos precisam estar nesse corpo. Como que você, usando esse tipo de argumento, fala para mim que está em sua casa, mas está em comunhão com esse corpo? Esse é o aspecto do corpo presencial, né? Num período normal, não num período enquanto nós estamos de pandemia. Num período de pandemia, nós, mesmo com o isolamento social, ainda estamos unidos dentro desse corpo. Através do quê? Através das plataformas que nós temos digitais. Nós nos reunimos pelo menos 3 vezes por semana nas plataformas digitais que estão disponíveis e que Deus colocou a inteligência nos homens para desenvolverem. Nós temos aplicativos como o Google Meet, nós temos aplicativos como o Zoom, nós temos o Microsoft Teams também, que é um aplicativo de relacionamento social, tem os relacionamentos pelo WhatsApp também. Se você estiver afastado desse corpo, mesmo com o isolamento social, você pode estar unido através das ferramentas digitais que Deus deu inteligência para os homens produzirem e desenvolverem. Terceiro motivo, e esse para mim um dos mais especiais desta noite. O terceiro motivo que Deus quer que nós vivamos em união com Cristo, vivamos em unidade com Cristo, é para que nós tenhamos o mesmo modo de pensar e o mesmo modo de agir como Jesus. Filipenses capítulo 2, do verso 1 a 11, traz vários ensinamentos sobre este princípio importante, o mesmo modo de agir e o mesmo modo de pensar de Jesus. Diz assim, o texto está em Filipenses capítulo 2, do verso 1 a 11. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima, e vocês participam do Espírito de Deus, e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então, verso 2, peço que deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Verso 3, não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Jesus Cristo tinha, verso 5 de Filipenses capítulo 2. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário,
ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Verso 8 diz: ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos. E o verso 11, então, termina em Filipenses capítulo 2. E declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tenho pelo menos 3 reflexões sobre esse texto de Filipenses capítulo 2 para compartilhar com cada um de vocês. A primeira delas é que a nossa união com Cristo nos faz transbordar em bondade e misericórdia uns para com os outros. Há uma condição para o ser humano transbordar em misericórdia e transbordar em bondade uns para com os outros. E esta condição é estar unido com Cristo. Quando penso em estar unido com Cristo, penso em João capítulo 15, verso 5, que diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo, diz Jesus, e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Qual é a condição que nós, seres humanos, concebidos em pecado, seres maus, a Bíblia diz que o ser humano tem a maldade no seu coração, qual é a condição que nos faz ser boas pessoas? Qual é a condição que nos faz olharmos para as pessoas com misericórdia? Esta condição é estarmos ligados em Jesus, conectados em Jesus. Jesus é a videira e nós somos os ramos. Esse ramo, para dar fruto, precisa estar continuamente se alimentando desta videira que é Jesus. Como você está? Você é um ramo? Sendo este ramo, deve se alimentar da videira, se alimentar da fonte que é Jesus? Faça uma autorreflexão. Você tem se alimentado de Jesus diariamente? Você tem lido a palavra dele, deixada por ele, os ensinamentos deixados por ele diariamente? Você tem mudado de vida com aquilo que tem aprendido com os ensinamentos de Jesus? Para que nós possamos ter o mesmo modo de agir, o mesmo modo de pensar de Jesus, nós precisamos nos alimentar dele diariamente. Pois sem ele, nós não podemos fazer nada. Sem Jesus, nada do que nós podemos fazer se concretiza. Porque se nós não estivermos ligados e conectados inteiramente nele. Segundo princípio ainda, segunda reflexão ainda dentro desse texto de Filipenses capítulo 2, verso 1 até o verso 11, é que a nossa união com Cristo gera grande satisfação de viver em harmonia, com o mesmo amor, unidos em alma e unidos em mente. O verso que compartilho também deste princípio está em Hebreus capítulo 12, verso 14, que diz: procurem ter a paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Para que nós possamos viver unidos com Cristo, para que nós possamos viver em unidade com Cristo, para que nós possamos viver em harmonia com Cristo, conectados nele que é a videira, nós precisamos então estar unidos em alma e em mente. Com isso nós teremos uma grande satisfação, uma grande harmonia, nós conseguiremos viver bem com todas as pessoas. Mas o que às vezes acontece conosco? Nós não estamos conectados nesse amor,
Nós não olhamos para as pessoas com a misericórdia que Jesus olhava. Nós não conseguimos desatrelar das pessoas o pecado que ela comete da pessoa quem ela é. Jesus fazia isso muito bem. Como comentei no caso da mulher adúltera, todos olharam apenas para o pecado dela. Jesus olhou para o ser, para a pessoa que Deus criou, olhou entre as roupas, o coração, e ele viu ali uma pessoa que precisava de um cuidado. Enquanto muitos estavam apenas para criticá-la, enquanto muitos estavam apenas para julgá-la, Jesus olhou com um olhar de misericórdia. Nós precisamos fazer mais isso como igreja de Jesus, como seguidores de Jesus. Olhar para as pessoas com um olhar mais de misericórdia e menos de julgadores. Hebreus então fala, procurem viver a paz, se esforcem para viver a paz. Às vezes a gente vê pessoas que não se esforçam para estar em paz uns com os outros, que dão muito valor às coisas pequenas. Nós precisamos, como filho amado de Deus, desatrelar das coisas pequenas, desatrelar das coisas que não agregam e focar realmente naquilo que agrega. Se você precisar confrontar alguém, confrontar o pecado de alguém que agrega, que vai trazer valor a ela, faça. Mas se você olha o defeito de alguém e você vê que confrontar esta pessoa em algo que te incomoda, mas que para você não agrega, você consegue conviver exatamente com o defeito daquela pessoa, por que então se incomodar com isso? Por que então partir para conflitos, partir para, algo que vai tirar a paz? Então, Hebreus nos adverte, sempre que possível, se esforce para manter a paz com todas as pessoas. Terceira reflexão aqui dentro desse texto de Filipenses, a nossa união com Cristo nos faz abrir mão de quaisquer vaidades pessoais de reconhecimento. Muitas vezes nós vemos aqui neste mundo pessoas que só buscam status, pessoas que só buscam seus interesses pessoais. Nós vemos isso muito comum no mundo político, onde pessoas foram eleitas para fazerem o bem à sociedade, para representar a sua comunidade naquele lugar, mas quando chegam lá, começam a olhar apenas para suas vaidades, apenas para seus interesses pessoais. Não só na política, mas às vezes dentro das igrejas também, nós temos pessoas que só buscam vaidades pessoais, buscam por cargos, por títulos, e isso é algo que não combina com Jesus. Uma igreja que combina com Jesus não pode ser uma igreja ligada a títulos, não pode ser uma igreja ligada a cargos, não pode ser uma igreja ligada a grandes hierarquias. Todos nós somos iguais, mas temos funções diferentes. E nós precisamos, como Jesus, seguindo o exemplo de Jesus. Quero reler o texto de Filipenses capítulo 2, que diz o seguinte: não façam nada por interesse pessoal ou por desejos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Tenham o mesmo modo de pensar que Jesus tinha. E qual era esse modo de pensar? No verso 6 diz, ele tinha a natureza de Deus, mas ele não tentou ser igual a Deus. Pelo contrário, abriu mão de toda a sua vaidade pessoal. Poderia estar lá sentado ao lado de Deus, com toda a sua majestade, com toda a sua glória, mas ele abriu mão de tudo isso. Abriu mão de sua vaidade, de seu interesse pessoal, e ele veio, se fez carne, habitou entre nós, sofreu por nós, sofreu morte de cruz, para nos libertar dos nossos pecados. O pecado que eu e que você deveríamos pagar, Jesus pagou em nosso lugar. Abrindo mão, se transformando em natureza de servo, tornando-se igual aos seres humanos, como diz o texto de Filipenses,
vivendo uma vida comum, obedecendo a Deus com humildade. E depois disso, Deus o exaltou à maior honra possível, colocando o nome dele acima de todo nome. Portanto, irmãos, 2 textos quero compartilhar com vocês sobre abrir mão de qualquer vaidade pessoal. João capítulo 12, verso 43, diz o seguinte: eles gostavam mais de ser elogiados pelas pessoas do que ser elogiados por Deus. João aqui estava falando dos fariseus, dos líderes da época, que reconheciam que Jesus estava vindo de Deus, mas tinham medo de publicamente confessar Jesus. Por quê? Porque eles queriam agradar mais aos seus líderes, aos seus sacerdotes da época, do que propriamente reconhecer Jesus, reconhecer ao Mestre. Em 1 Tessalonicenses diz: nunca procurem elogios de ninguém, nem de vocês. Nunca procuramos elogios, o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, nunca procuramos elogios de ninguém, nem de vocês e nem dos outros. Nós que fazemos a obra de Deus, precisamos entender que os nossos elogios não vêm de pessoas, mas os nossos elogios vêm do Pai, vêm de Deus. A nossa gratidão é para com Deus. E tenho certeza que o Pai tem também e olha com o carinho e com a misericórdia e reconhece todo o esforço que cada um de nós faz uns para com os outros. Hebreus capítulo 6, verso 10 diz: Deus, o nosso Deus, Ele não é injusto. Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que demonstraram na ajuda que deram e ainda que estão dando aos irmãos na fé. A nossa união com Cristo, nós precisamos ter o mesmo modo de agir e o mesmo modo de pensar como Jesus, olhando para cada um com bondade, com misericórdia, deixando para trás tudo aquilo que não agrega, entregando as nossas vidas, olhando para os outros como sendo superiores a nós mesmos, com toda a humildade do nosso coração. Porque nós somos conhecidos pelos nossos frutos. A Bíblia diz: pelos seus frutos os conhecereis. Pelos nossos frutos nós somos conhecidos. E aí cabe uma pergunta, cabe uma confrontação para cada um de nós. Com que frutos nós estamos entregando? Quais são os frutos que nós estamos entregando? O que é que você tem produzido? O que é que você está mostrando para as pessoas? Frutos do Espírito? Frutos de Jesus? Ou mostrando para as pessoas seus frutos de interesses pessoais, seus frutos maldosos, aquilo que você produz, não com o Espírito Santo de Deus, mas com aquilo que você pensa e da sua forma de agir pessoalmente, da sua forma de pensar. Quero trazer esta reflexão para a igreja. Nós precisamos pensar com a mente de Cristo. Precisamos agir como Cristo agiu. Precisamos ter a mesma atitude que Jesus teve quando esteve conosco. Esse é o grande ensinamento. Por isso que nossa igreja decidiu olhar para Jesus como o modelo principal. Jesus é e sempre será o modelo principal. Sempre será o foco da igreja. Sempre será o foco e o tema central do Evangelho. É esse Jesus Cristo que nós precisamos olhar para Ele, focar as nossas vidas nele, refletir quem Ele é, refletir os frutos que combinam com Jesus e não aquilo que não combina, nós precisamos desagregar. 2021 é um ano que nós precisamos estar unidos com Jesus. É o ano de vivermos em união com Jesus. É o ano que nós precisamos estar conectados em Jesus. O versículo do ano fala o seguinte: quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17,
na Nova Linguagem. Um ano com Jesus, um ano em unidade com Jesus. Já tratamos diversos temas, unidos na meditação e na oração, unidos na leitura da palavra, unidos no serviço, unidos no amor ao próximo e agora vivendo em unidade com Jesus. Que maravilha poder compartilhar esses textos com vocês, que maravilha poder compartilhar nesta noite os ensinamentos que Jesus colocou no meu coração para trazer a igreja a viver em unidade com Ele. Porque se todos nós estivermos em unidade com Jesus, certamente estaremos em unidade com todos os irmãos. Em 2021, então, se aproxime de Jesus, busque estar em unidade vivendo com Ele, aceitando primeiramente uns aos outros, sendo um membro efetivo nesse corpo de Cristo e tendo o mesmo modo de pensar e de agir que Cristo teve. 3 ensinamentos nesta noite, para que nós possamos olhar para esta semana, refletindo quem Jesus é, aceitando uns aos outros como Cristo aceitou, sendo membro efetivo desse corpo, não importa se com isolamento social ou sem isolamento social, podemos ainda ser membros efetivos desse corpo de Cristo e tendo principalmente, e o mais importante, o mesmo modo de pensar e o mesmo modo de agir que Cristo teve. Baixe sua cabeça e vamos orar e entregar esta palavra ao Senhor, entregar as nossas vidas ao Senhor, entregar os nossos corações ao Senhor, entregar os nossos anseios ao Senhor num momento tão difícil quanto esse de isolamento social. Eu estou aqui compartilhando da minha casa a palavra de Deus com vocês. Baixe sua cabeça e vamos entrar em oração com o Senhor. Senhor, graça te damos por esta palavra, por esses textos compartilhados. Graça te damos por essa igreja, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor tem até aqui nos ajudado na construção, nos ajudado nos irmãos enfermos, o qual nós tivemos muitos irmãos acometidos deste vírus, Senhor. Mas entendemos que o Senhor esteve à frente de tudo, sempre. A minha própria família, Senhor, todos nós fomos acometidos também desse vírus. E o Senhor demonstrou a cada dia, a cada pessoa que nos atendeu, o teu cuidado, o teu amor para com a minha família e para com a nossa igreja, Senhor. Somos gratos de coração. Muito obrigado mesmo por até aqui o Senhor ter nos ajudado. Oramos por nossa cidade também, Senhor. Que nós possamos reduzir esta contaminação na nossa cidade, Senhor. Oramos pelas pessoas que estão em sofrimento, Senhor, nos hospitais, ou em estado grave, entubado, ou pessoas que estão em leitos de enfermaria, lutando para se recuperar deste vírus, Senhor. Olha com o teu carinho, olha com a tua misericórdia, olha com a tua bondade, Senhor. Traz o bálsamo de cura para cada pessoa internada, Senhor. Para cada pessoa que esteja também em casa, se recuperando deste vírus, Senhor. Olha com carinho para os profissionais de saúde, qual nós temos muitos irmãos na nossa igreja e em todas as igrejas. Pessoas que estão na linha de frente, doando as suas vidas, correndo riscos, Senhor, para cuidar de outras pessoas. Olha com a tua misericórdia e com o teu cuidado e com a tua proteção para cada uma delas, Senhor. Muito obrigado pela palavra de hoje, Senhor. Neste um ano com Jesus, nós precisamos aprender o que é estar vivendo em unidade com Jesus. E hoje o Senhor nos ensinou, aceitando uns aos outros, fazendo parte desse corpo de Cristo e principalmente tendo o mesmo modo de pensar e o mesmo modo de agir que o Senhor Jesus nos ensinou quando esteve conosco. Muito obrigado por esta palavra, Senhor. Trabalha nos nossos corações nesta semana que entrará a partir de amanhã, Senhor. Dia após dia, que nós possamos estar vivendo em unidade contigo. Muito obrigado. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Irmãos, vou
passar alguns avisos, então, da nossa igreja. Nós estamos ainda no decreto, né? O decreto se estendeu, então, de hoje até o dia 7 de fevereiro agora. Nós continuaremos em 24 horas de lockdown. Então, peço encarecidamente que você se mantenha em casa. Nós estamos fazendo desta forma o culto hoje para que as pessoas não precisem se deslocar para a igreja e que a gente possa também evitar a contaminação. Então, cuide-se, cuide de sua família, preserve-se, que tudo isso logo passará. Mantenha sua fé, vive em unidade mesmo no mundo virtual como nós estamos. Mantenha-se em unidade com Jesus, mantenha-se em unidade com os irmãos. Então, todas as atividades presenciais da nossa igreja estão suspensas. Nós vamos avaliando, nós ainda temos um número em Manaus muito grande, nós temos mais de 600 pessoas aguardando por internação, tanto na rede pública como na rede privada, então isso é um número muito alto. Temos um número ainda alarmante de mais de 100 mortes por dia, isso ainda é muito alto. E certamente o governo tem tomado essas atitudes, esses decretos para tentar diminuir o número de mortes e frear um pouco da contaminação. Então nós precisamos colaborar, tá bom? Não deixe de participar dos grupos. Às terças-feiras nós temos o grupo online de oração dos jovens pelo aplicativo Meet. Então você pode se conectar. Jovem, você precisa participar, precisa estar conectado com sua rede de relacionamento às terças-feiras às 20 horas. Às quintas-feiras nós estamos fazendo um grupão de oração, reunindo todos os grupos da igreja num só grupo. Claro que a gente tem que tentar frear um pouco os testemunhos, né, para que não fique tão extenso, mas tem sido muito bacana, muito gostoso. Nós estamos fazendo todas as quintas-feiras. Muitas pessoas que nós já oramos saíram do hospital, se recuperaram, outras se recuperaram em casa, outras ainda estão, e outras também o Senhor teve um outro plano e levou para viver com Ele. Então, Deus é Deus, está no controle de tudo, mas Deus quer ouvir do nosso coração aquilo que o nosso coração deseja. Então, tem sido muito bacana. Participe. Na quinta-feira próxima, nós publicaremos o grupão de oração para que todos nós possamos estar conectados em oração e em união, olhando uns para com os outros aí, né? Bem legal, nesses grupos, desses aplicativos. Ao sábado, 18 horas, nós estamos fazendo o CR online. Então, o CR voltou de forma online pelo aplicativo. Então, você que estava fazendo o CR conosco, nós continuaremos no aplicativo, fazendo as turmas de homens, turmas de mulheres. Então, começou ontem e com certeza vai continuar aí online enquanto durar esse período de isolamento, tá bom? Então, você pode participar também. Jovem, 19h30, nós temos o culto online também dos jovens, tá? Então, não deixe de participar, um momento de palavra, onde todos louvam, brincam, tem dinâmicas. Então, mesmo nesse mundo virtual, a gente ainda consegue se reunir e estar em comunhão, estar ligados em comunhão com Jesus nesse aplicativo que nós temos aí disponíveis, tá bom? Domingo, 18h30, é o nosso encontro marcado com Jesus. Jesus é o tema principal das nossas mensagens, é um ano com Jesus, tema principal das nossas séries, e encorajo você a participar e estar conosco, tá bom? Uma boa semana, que Deus abençoe, esteja conectado em Jesus, unido com Jesus nesta semana. Um grande abraço, fique com Deus, que Deus abençoe. Tchau, tchau.